Oi, turminha, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão as atividades? Tudo certo? Ótimo. Então, hoje nós vamos continuar a nossa apostila de ciência com o restante do conteúdo, tá? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre luz solar, como nós percebemos, como a gente utiliza e a importância da luz solar. Vamos lá? Como percebemos a luz solar? O Sol, ele é responsável por iluminar e aquecer o planeta. Além disso, faz com que existam o dia e a noite, e até mesmo as estações do ano. Olha só. A importância da luz solar para os seres vivos. A luz do Sol, ela é necessária para a existência da vida na Terra, pois o seu calor mantém o planeta aquecido. Essa parte do calor já pode ser debatida quando falamos em efeito estufa, que são os gases que envolvem o planeta Terra, protegendo dos fortes raios solares. Vocês se lembram que em sala de aula nós falamos a respeito disso? Que existe uma camada que envolve todo o planeta e que essa camada é chamada de efeito estufa. E esse efeito estufa, ele protege o planeta, tanto quanto os fortes raios do Sol e também quanto muito frio, por exemplo. Conforme o planeta gira, de um lado está dia e do outro está noite, ainda o Sol, muito grande, ele também deixa com que o planeta não fique muito frio no período da noite, por exemplo. Tá? Então, aquela camada que envolve o planeta tem alguns gases nessa camada, e esses gases juntos são chamados de efeito estufa, tá? E eles servem para proteger o planeta. Vamos lá? A luz solar, ela é essencial para que as plantas possam viver. Elas utilizam da luz solar para produzir o próprio alimento, que se chama fotossíntese. Lembra quando a gente conversou a respeito disso, que a planta, o vegetal, é o único ser que consegue produzir o próprio alimento? Vocês se lembram? Olha só, aqui nós temos um exemplo. Lembra que a gente falou assim que a planta, ela puxa o ar sujo e devolve o ar limpo? E quando ela faz esse processo de fotossíntese, ela produz o seu alimento, que é a glicose. Então, olha só, aqui tem a luz solar. Aqui a planta recebe água, que é absorvida pelas raízes. Nesse solo tem alguns sais minerais que faz esse vegetal crescer. Então, o que, que ela faz? Ó, ela pega o gás carbônico, que é aquele ar sujo, e aí vai fazer a fotossíntese e vai liberar o gás oxigênio, que é o que nós utilizamos para respirar. Nesse processo, que se chama fotossíntese, a planta também produz a glicose, que é o alimento dela, ok? Deu para relembrar? Ótimo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o uso da luz solar pelos homens. A luz solar, ela também é muito importante para os homens, para nós seres humanos. Nós precisamos de uma substância chamada vitamina D, que é produzida pela nossa pele quando exposta à luz solar. Então, quando a gente toma sol, né, a nossa pele produz essa vitamina. E essa vitamina, ela é muito importante para o nosso organismo. Inclusive, quando a gente faz alguns exames, e se essa vitamina dá baixa, a gente precisa pegar mais um pouquinho de sol. Lembrando que é importante manter os cuidados quando formos expostos ao sol. Por exemplo, não ficar muito tempo, tem os horários adequados, a quantidade de tempo adequada, tá? Para ficar exposto à luz solar, porque senão a luz solar também provoca queimaduras, ok? Então a luz solar também é muito importante para nós. Outra forma de uso da luz solar é converter ela em energia elétrica, utilizando painéis solares. Esta é uma energia que não causa danos ao ambiente. Lembra quando a gente viu que o ar em movimento, o vento, ele pode produzir energia? Né? A água pode produzir energia nas hidrelétricas e a luz do sol ela também pode ser transformada em energia elétrica por os painéis solares, né? Então tudo está relacionado. Nós precisamos das plantas e dos animais e todos precisamos dos elementos do ambiente para nos desenvolvermos, ok?
Olha só, esse aqui é um exemplo de placas solares. Essas placas, elas puxam a luz do sol e essa luz é transformada em energia. Preservando o ambiente. Então, nós vimos, durante essa última unidade, o quanto os elementos do ambiente, o ar, a água, o solo e a luz solar, são indispensáveis para a vida no planeta. Então, sendo assim, é importante preservar esses ambientes, ok? Então, qual é os cuidados que nós precisamos ter com os elementos? Nós precisamos cuidar dos elementos que compõem os nossos ambientes, como economizar água, economizar energia, reutilizá-las, também em outras atividades. É necessário cuidar da poluição dos solos e não jogar lixos em locais proibidos. Então, a gente precisa cuidar desses elementos que compõem o ambiente em que a gente vive, porque senão sem esses elementos a gente não sobrevive, ok? Ótimo. Então agora a gente vai falar sobre os 5 R's. O que são esses 5 R's? Ó, 5 R's. Esses 5 R's, eles são responsáveis para ajudar o nosso planeta. Por exemplo, o primeiro R é reduzir. O que a gente precisa reduzir? O consumo. Depois, reaproveitar. Então, todos os materiais e coisas que a gente puder, a gente pode reaproveitar. O outro R é reciclar todos os materiais que podem passar por esse processo. Depois, recusar. Recusar consumir produtos que geram impactos sociais e no ambiente. E repensar sempre a compra de qualquer coisa, se você realmente está precisando daquilo. Então, quando a gente utiliza na nossa vida os 5 R's, nós também estamos colaborando para o ambiente em que a gente vive. Ok? Vamos lá? Então, agora a gente vai falar sobre a tarefinha de ciências. A tarefa que vocês vão fazer é na página 44 e 45. Vocês vão responder as questões de tudo isso que nós estudamos na unidade número 2, ok? Muito bem, bom trabalho a todos. Parabéns aos alunos, aos pais que estão conseguindo realizar essas atividades. Por mais que seja difícil essa educação remota, vocês estão de parabéns. A prof está muito orgulhosa de vocês e de vocês também, papais. Muitos beijos, que Deus abençoe cada um de vocês e até a nossa próxima aula, tá? Grande beijo!